Nós estamos, irmãos, estudando a Bíblia já há 8 anos, desde Gênesis. O nosso intuito é chegar até Apocalipse, estudando capítulo por capítulo. Então, nós começamos em 2012, a estudar a Bíblia. E estamos já agora introduzindo 1 Timóteo. Terminamos Tessalonicenses e agora vamos introduzir a carta de Paulo a 1 Timóteo. Estamos avançando no estudo da palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Lembrando, hoje é a introdução, nós não iremos ainda explicar o capítulo 1. Só quero dar uma visão panorâmica da primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então está aí projetado, eu quero convidá-lo a lermos o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler juntos, que é o prefácio da epístola de 1 Timóteo. Leiamos juntos. Paulo, amém. Vamos entender o contexto, a necessidade, os temas da primeira carta de Paulo a Timóteo. As epístolas de Paulo, irmãos, a Timóteo e a Tito, elas são chamadas de cartas pastorais. E essa designação tem a ver com o fato de Paulo dar tanto a Tito quanto a Timóteo uma regra pastoral. Eles eram discípulos do apóstolo Paulo. Então, Paulo os está treinando para o ministério pastoral. E nessas cartas, então, ele dá instruções sobre esse trabalho. Estudar as cartas pastorais é algo fascinante. Por quê? As cartas pastorais, elas nos dão uma imagem vívida, real, da igreja como nenhuma outra carta no Novo Testamento. Nelas nós podemos ver o crescimento das igrejas do primeiro século dentro de um contexto de paganismo. Então, as igrejas do primeiro século, elas eram verdadeiras ilhas de cristianismo dentro de um mar de paganismo. Como hoje também. Nós estamos cercados de paganismo, de ideologias que são frontalmente contra o cristianismo. Tal era assim também quando Paulo escreve a Timóteo, a Tito, nessas denominadas cartas pastorais. Então vai ser uma grande aventura e vai ser muito benfazejo nós estudarmos essas cartas. Elas são maravilhosas e nos traz, de fato, a imagem vívida, perfeita da igreja no primeiro século. Os tempos não mudaram, como eu falei, o coração do homem é o mesmo. O homem não mudou, ele continua pecador. E as soluções que Paulo oferece aqui aos problemas antigos, eles lançam luz sobre os problemas atuais também. Nós vamos perceber que essas igrejas, elas tinham problemas semelhantes aos nossos. Elas enfrentavam dificuldades semelhantes às nossas dificuldades. Então, essas cartas, elas são importantes por isso. Elas são diferentes, Timóteo e Tito, das demais cartas do Novo Testamento, como, por exemplo, as escritas por Pedro, por Tiago e por João, porque elas se caracterizam pela sua individualidade. Prestem atenção que Paulo ele escreve a Timóteo e a Tito, ele não está escrevendo à igreja. Quando você lê as cartas de Pedro, de João e de Tiago, eles dirigem a carta à igreja, à comunidade, e não ao pastor dessa igreja. Mas as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, elas são dirigidas aos pastores, para dar a eles o quê? Dar a eles o cabedal, a instrução para que eles pastoreassem. Então, elas são diferentes por essa razão. E o meu objetivo hoje com vocês é nós analisarmos alguns aspectos dessa carta de 1 Timóteo,
dando aos irmãos a introdução e uma visão panorâmica. Nós iremos olhar um pouco sobre o autor da carta, o destinatário da carta, a época em que foi escrita, os propósitos que Paulo tinha em mente quando ele escreve 1 Timóteo e as principais ênfases teológicas dessa carta. Então vamos começar nosso estudo, em primeiro lugar, sobre o autor da carta. Quem é o autor da carta de 1 Timóteo? É muito claro que o autor é o apóstolo Paulo, as evidências são fortíssimas. Veja aí no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, é de autoria paulina. É a mesma maneira como ele se identifica nas suas outras cartas, né? Ele se declara abertamente na saudação. Era uma maneira comum no primeiro século de se escrever as cartas, era essa identificação, não só as cartas inspiradas das Escrituras, mas as cartas comuns também. O autor ele já se identificava de maneira aberta e declarada no início. Então não há dificuldades de nós percebermos a autoria do apóstolo Paulo na carta de 1 Timóteo. Paulo era discipulador de Timóteo, não é? Timóteo se converte no ministério de Paulo, não obstante, desde pequeno, ele ser ensinado por sua mãe e por sua avó na fé, mas ele tem, de fato, um encontro real com essa fé por meio do ministério do apóstolo Paulo, e ele se torna pastor também por meio do treinamento que o apóstolo Paulo lhe dá. Então, Paulo tem todo o interesse de instruir Timóteo no pastorado da igreja de Éfeso. É por isso que ele escreve, e é muito claro que é o apóstolo Paulo quem é o autor dessa carta, porque a declaração é muito aberta aqui no versículo 1. Então não há demais confusões a respeito disso. Alguns críticos da Bíblia, são muitos, eles questionam se tenha sido mesmo o apóstolo Paulo quem escreveu, mas é muito claro, tanto interna quanto externamente, que o autor de 1 Timóteo é Paulo. Então nós vimos a autoria. O segundo aspecto do nosso estudo é vermos o destinatário da carta. E aí nós vamos nos deter um pouquinho mais a respeito do destinatário. Então Paulo ele escreve essas duas cartas, 1 e 2 Timóteo, quando Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Quem plantou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Ele tinha muito carinho pela igreja de Éfeso. Ele ficou nessa igreja por 3 anos. Foi o maior período que Paulo ficou numa igreja local. O ministério de Paulo era muito rápido, muito passageiro, né? Muito ligeiro nas igrejas que ele fundava. Mas em Éfeso ele se deteve mais tempo. Ele ficou por 3 anos. O carinho era imenso pelo apóstolo Paulo daquela igreja. Quando no último ano ele estava em Mileto, perto de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros. Já é tarde da noite, os presbíteros se dirigem até lá e ele anuncia a sua saída da igreja. E eles oram toda a madrugada, e eles choram porque o apóstolo Paulo, os presbíteros daquela igreja choram porque o apóstolo Paulo está indo embora, né? Muitas igrejas ficam alegres quando o pastor vai embora. Graças a Deus, resolveu ir embora, que bênção, mas não foi o caso do apóstolo Paulo. Eles choraram a partida de Paulo. E Paulo deixa no seu lugar o seu filho na fé, Timóteo, um jovem de aproximadamente 35 anos, isso ainda é jovem para o judeu, né? Por isso que Jesus começa o seu ministério, ele só se torna adulto a partir aí dos 30. Alguns jovens vão ficar muito felizes de ouvir isso, né? Mas para o judeu é isso, o cara só é responsável mesmo depois que ele tem um ofício a partir dos 30, 33 anos. É por isso que Jesus inicia oficialmente seu ministério aos 33 anos. E Timóteo ele é muito jovem, não é? Ele está iniciando agora, ele precisava de fato desse acompanhamento de um pastor experiente, de um homem que o instruísse no trabalho pastoral. Então Paulo, irmãos, escreve para Timóteo. Olha aí o que ele diz, verso 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Então,
Ele escreve porque Timóteo está iniciando o seu pastorado à frente da igreja de Éfeso. Éfeso, irmãos, era uma grande metrópole, provavelmente até maior que Sobradinho, não é? Em torno aí de 250, 300 mil habitantes. Então era uma grande metrópole para a realidade do primeiro século da era cristã. Era um centro comercial importantíssimo, era uma rota de viagens entre o Oriente e o Ocidente. Então, quem tivesse que transitar pelo Oriente e o Ocidente, necessariamente passaria por Éfeso. Éfeso também era um centro religioso muito pujante, porque em Éfeso estava o templo à deusa Diana. É parecido com Brasília, né? Nós temos aqui o Vale do Amanhecer, que é um lugar de peregrinação religiosa. Era como Éfeso. Misticismo, sincretismo, as pessoas iam até lá buscando curas, buscando elevação espiritual, e havia um comércio religioso muito forte, porque eles vendiam os nichos da deusa Diana. É igual hoje, irmãos, não muda nada. Vendem-se nichos religiosos. Infelizmente, até dentro da igreja evangélica, né? Vende pano ungido, vende caneta ungida para passar em concurso, vende óleo, vende tudo. É a mesma coisa. Então, em Éfeso havia esse tráfico religioso intenso. Haviam caravanas, né, do mundo inteiro que passavam por ali para comprar os nichos religiosos da deusa Diana, que era uma deusa muito famosa no primeiro século. Então imagina Timóteo pastoreando nesse centro comercial, nessa grande metrópole e nesse sincretismo religioso. De fato, o apóstolo Paulo escreve de maneira especial a Timóteo para ajudá-lo no ministério pastoral. Mas quem é Timóteo? Não sei se você conhece Timóteo. Meu objetivo hoje é fazê-lo conhecido a você, esse jovem que é impressionante. Vamos estudar sobre o destinatário da carta, alguns aspectos da vida de Timóteo. Primeiro aspecto, quanto à sua família. E aí, um alerta aos pais. Um alerta muito sério. Como é importante nós discipularmos nossos filhos, desde a tenra idade. Eu fiquei feliz porque o Johan já está aí na sua leitura do Evangelho de Mateus, sozinho, por sua própria conta e risco, lendo o Evangelho de Mateus. E hoje ele me falou entusiasmado, eu estou no capítulo 5, papai. E eu falei, muito bem, filho, aprenda. Então, olha a importância disso. Agora vamos dar uma viagenzinha lá em Atos 16, para nós conhecermos a Timóteo quanto à sua família. Abra aí em Atos 16, mas não esqueça que nós estamos estudando 1 Timóteo, tá bom? Então, nós iremos voltar a 1 Timóteo rapidamente. Em Atos 16, irmãos, do verso 1 ao verso 3, nós temos algum aspecto da família, não é, de Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Listra era uma das regiões mais pagãs do Império Romano. Mais pagãs. Então, o fato de nós estarmos no meio do paganismo, no meio de um mundo cruel como o nosso, não significa que nós nos apostataremos da fé ou deixaremos de conhecer a verdadeira fé. Veja que a família de Timóteo, eles estavam em Listra, quando Paulo encontra eles, né? Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, a primeira informação que nós temos é que eles estão em Listra. Ele é da região de Listra, uma região montanhosa lá de Licaônia, uma região afastada, muito pagã. O pai de Timóteo é grego, por isso que a região é pagã, então ele é adepto a esse paganismo. E a mãe era judia. Timóteo era fruto de um casamento misto, né? Uma judia que se casa com um gentil. E segue aí em Atos 16, verso 2, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio,
Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou. Olha aí que interessante, ele nem era circuncidado dentro do costume judaico. Então, quando Paulo o chama para seguir na segunda viagem missionária, Paulo o circunda para não dar problema lá com os judeus, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, nós temos aí, irmãos, essa informação que Timóteo é de Listra, é discípulo de Paulo, acompanha Paulo a partir da segunda viagem missionária. Ele provavelmente não frequentou sinagoga, porque ele não seguia os rituais judaicos, ele não era circuncidado. Não sabemos mais ou menos a idade de Timóteo, mas certamente ele passou da fase de circuncisão, que era o 8º dia de nascimento. Então, ele não era circuncidado. Então, aqui está a origem da sua família. Agora vamos observar quanto à sua criação, como Timóteo foi criado. E aí Paulo vai nos dar essa informação lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá para a segunda carta, no capítulo de número 1, verso 5, nos fala um pouco da criação de Timóteo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe. Em tua avó Lóide e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Então, observe, Paulo fala aqui de uma fé sem fingimento, que foi ensinada, a fé é ensinada, irmãos. Ensinada. Precisamos nos preocupar com isso, de transmitir a fé para os nossos filhos. É sua responsabilidade. Se o seu marido não é crente, é sua esposa. Você que é crente. Se você tem uma esposa que não é crente, é sua responsabilidade. Transmitir a fé que habita em você aos seus filhos. Então, Timóteo, ele foi influenciado fortemente por sua mãe, e por sua avó. Irmãos, todos os bons reis da Bíblia nos é apresentado a sua mãe. Todos, sem exceção. Todos os reis ruins, omite-se a mãe. A importância da mãe na vida de um filho. Queria muito que as mães se conscientizassem disso. Elas marcam profundamente a vida dos seus filhos. Profundamente. Então, Timóteo se tornou grande pastor, instrumentalizado por sua mãe, por sua avó e por Paulo. O pai aqui nem... Só há uma menção. Mas a mãe não. Duas mulheres piedosas que ensinam Timóteo a palavra de Deus. Não é? Paulo diz isso, que ensinou a ele as sagradas letras. Uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Então o pai não poderia assumir essa liderança espiritual, porque ele não era um crente em Jesus. O caminho para a conversão de Timóteo estava pavimentado desde a sua infância. Então, é muito interessante quando Deus está preparando um pastor, Deus prepara todas as circunstâncias, prepara a família, pavimenta o caminho para que ele de fato se torne um pastor. Então, vimos aí a origem da família de Timóteo, vimos a sua criação. Vamos falar agora um pouco das marcas pessoais de Timóteo. Aí há vários textos, né, em 1ª e 2ª Timóteo, em que Paulo menciona uma olhadela, uma pinçadela sobre as marcas pessoais de Timóteo. 3 marcas ficam evidentes nessas 2 cartas de como era Timóteo. Primeiro, era um jovem, então ele tinha em torno, no máximo, 35 anos. Ele era tímido, por isso que Paulo, olha, não desprezem a tua mocidade. No capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo até exorta Timóteo, dizendo, olha,
você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Então, para animá-lo, para fortalecê-lo nesse trabalho, porque como jovem, ele enfrentava certa resistência. Igreja, muitas vezes, é cruel com o pastor, porque se ele é velho, ela não quer. Se ele é novo demais, eu sofri muito para o Chile. Eu fui para o Chile ordenado com 24 anos de idade. Pastorear uma igreja de maioria anciã. As velhinhas, muito carinhosas, elas sempre foram carinhosas comigo. Elas, mas pastor, você é um bebê. Não tem como você ser pastor, não, um bebê. Eu vejo minhas fotos com 24 anos, eu falo assim, eu sou um doido. Como é que eu fui para fora com uma idade dessa, sem experiência? Assim era Timóteo, encarando uma igreja muito jovem, tímido, era algo da sua personalidade, né? Tímido assim como eu, muito tímido. Vocês não acham, não? Timóteo era tímido. E, além disso, doente. Vocês se lembram que Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho para as suas enfermidades, não é? Um pouco misturado com água. A mistura do vinho no primeiro século era 40 por 60, né? 60 de água por 40 de vinho. Hoje inverteram os processos aí, mas lá era assim. Hoje é 100% etílico. E ainda fica usando. Acho engraçado esse pessoal que usa essa passagem de Timóteo para dizer, está vendo? Paulo mandou Timóteo beber vinho. E a passagem que nós lemos da Santa Ceia, que Jesus falou assim, que não vai mais tomar até... Ninguém usa essa passagem, né? Jesus falou, não vou tomar do fruto dessa videira até nos encontrarmos novamente. Tem que seguir a Jesus, né? Vai lá, segue lá. Totalmente abstêmio, né? Ele disse, eu não vou tomar até vê-los novamente. Mas esse é um assunto para mais adiante. O fato é que ele era doente. E essas condições tornaram Timóteo um homem sensível, né? E por vezes retraído à frente da igreja de Éfeso. É por isso que Paulo faz constantemente reiteradas exortações para encorajá-lo. Ele era dado ao desânimo, Timóteo. Bom, vamos para um quarto lugar a respeito de Timóteo, falando um pouco sobre o seu relacionamento com o apóstolo Paulo. Nós vimos suas marcas pessoais, a sua criação, a origem da sua família e o seu relacionamento com o apóstolo Paulo. Então, o primeiro contato que Timóteo teve com Paulo foi na viagem missionária, aliás, ainda na sua primeira, eu falei anteriormente na segunda, mas foi ainda na primeira viagem missionária. Então, Timóteo provavelmente foi testemunha da surra que Paulo levou lá em Listra. Não sei se vocês se lembram, mas Paulo apanhou tanto em Listra por pregar o evangelho que ele foi dado como morto. Muito provavelmente, ele tenha sido testemunha disso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Como ele foi, desde a infância, instruído por sua mãe, por sua avó, nas Escrituras, então ele tem uma experiência de conversão no ministério do apóstolo Paulo, que o chama de verdadeiro filho. É o que nós vemos aí na primeira carta, capítulo 1, versículo 1. Ele chama de meu filho. E constantemente nós vamos ver Paulo se dirigindo a Timóteo dessa maneira, meu verdadeiro filho na fé. Então, desde o começo, Paulo tem um relacionamento com Timóteo muito íntimo. É provável, irmãos, que Timóteo tenha sido o amigo mais íntimo, mais pessoal, mais perene da vida do apóstolo Paulo. Foi seu auxiliar, seu colaborador, desde o início, companheiro de viagem, confidente, amigo, verdadeiro filho, diferente de João Marcos, que abandona Paulo e Barnabé. Timóteo, ele vai até o fim, até os últimos momentos do apóstolo Paulo. Timóteo, ele está colaborando com Paulo. Então, ele, de fato, é um amigo fiel, um auxiliar e um colaborador do apóstolo Paulo muito próximo. Então, é um relacionamento de pai para filho mesmo, né?
do pastor que está orientando seu seminarista, cuidando e levando a essa formação pastoral final. É muito linda a trajetória de Paulo e Timóteo e a amizade que eles nutriram até a morte do apóstolo Paulo. Uma quinta observação a respeito da vida de Timóteo é sobre o seu trabalho pastoral. Então, ele foi um grande companheiro de Paulo, como eu falei, colaborou com Paulo em todas as situações. Paulo menciona Timóteo em Tessalonicenses, em Corinto, em Filipenses, em Colossenses, em Filemon, porque era um amigo próximo e era um grande colaborador. Ele acompanha Paulo na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária. Então, juntos eles viajam para a Ásia, para a Europa, para Filipos, para Tessalônica, para Bereia. Eles se separam um pouco em Atenas, mas logo em Tessalonicenses eles se unem novamente. Então, acompanha muito o apóstolo Paulo, até que Paulo, na terceira viagem missionária, coloca Timóteo como pastor da grande igreja de Éfeso. Então, ele passa a se corresponder com Timóteo por carta, e aí nós temos a primeira carta de Paulo a Timóteo para orientá-lo quanto ao seu pastorado. A igreja de Éfeso ela foi abençoada com grandes pastores. Começa com o apóstolo Paulo, o fundador da igreja, depois tem Timóteo, depois tem João, e ainda teve Apolo como pregador por lá. Então, foi uma igreja abençoada por Deus com bons pastores, e mesmo assim essa igreja ela feneceu no seu amor por Jesus, porque lá em Apocalipse você vai ver no capítulo 2 Jesus repreendendo essa igreja que havia esfriado no seu primeiro amor. Então, não basta uma igreja ter bons pastores, né? Essa igreja precisa corresponder também aos bons pastores que ela tem. E Timóteo é pastor dessa igreja, então ele fez um belíssimo trabalho pastoral, tanto nas viagens missionárias, como na igreja de Éfeso. Era um homem comprometido, o sexto aspecto, né, da vida de Timóteo. Ele tinha muito compromisso. Eu só quero mostrar rapidamente o compromisso de Timóteo com a igreja e com Deus e também o apóstolo Paulo. E Paulo menciona isso lá em Filipenses, capítulo 2. Observe aí em Filipenses, capítulo 2 comigo. A partir do verso 19, a igreja de Filipos estava enfrentando um problema interno muito sério. E aí Paulo manda Timóteo para corrigir isso. Olha só, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento. A ninguém tenho de igual sentimento. Olha o carinho do apóstolo Paulo pelo seu filho na fé. Então, esse destaque aí que Paulo dá, a palavra grega aqui para igual sentimento, ela só aparece aqui em Filipenses. Ele usa uma palavra muito especial, que ele não usa em nenhuma carta, e essa palavra significa de igual alma. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou mandando alguém com a alma que eu tenho. Deus é maravilhoso, né? Porque Timóteo não teve um pai presente, pelo que a gente vê na descrição da família dele. O pai era grego, era pagão. E Deus deu a Timóteo um pai, que foi o apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo, eu estou mandando a minha alma para vocês. E a minha alma é Timóteo. Não tenho ninguém de igual sentimento. Eu acho isso aqui muito bonito. Muito bonito. E importante de nós vivermos. Mas veja o compromisso dele. Diz aí no verso 20 de Filipenses 2. Não tenho de igual sentimento alguém que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, o interesse não era próprio de Timóteo, né? Verso 21, pois todos eles buscam o que é do seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. E conhecereis o seu caráter provado,
pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo correspondia também. Não era só Paulo que dava, porque amor é isso. Se só um dá no amor, não é amor. Amor é recíproco. Então você vê aqui reciprocidade entre Timóteo e Paulo. Paulo dava para Timóteo, Timóteo dava para Paulo. Agora aqui o quadro muda, né? Agora fala de um filho para com o seu pai. Verso 23, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, olha o compromisso de Timóteo. Ele era um homem que buscava os interesses dos outros, ele não buscava os seus próprios interesses, e essa é a nossa realidade, irmãos, como crente. Você pode viver como crente, segundo o que Paulo fala aqui, no capítulo 1, olha só o contraste que nós vemos entre o capítulo 1 de Filipenses, verso 21, e o capítulo 2, verso 21. Olha o que diz, capítulo 1, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso aqui é alguém que vive por Cristo. Olha o capítulo 2, verso 21. Pois todos eles buscam o seu próprio interesse, e não o que é de Cristo Jesus. Você sempre vai estar entre Filipenses 1, 21, buscando os interesses de Cristo, ou Filipenses 2, 21, buscando os seus próprios interesses. Quem é você nesse quadro aqui? Onde você está? 1,21 ou 2,21? Quando eu falar agora com você, você já sabe. Você é 1,21 ou 2,21? Você busca os interesses de Cristo ou você busca os seus próprios interesses? Timóteo era um homem que estava buscando os interesses de Jesus, caráter aprovado, o que Paulo menciona aí. Então, meus irmãos, a carta de 1 Timóteo ela é fantástica quando nos apresenta esse destinatário com todas essas qualidades, não é? Então nós vimos até agora a autoria, que é do apóstolo Paulo, nós vimos o destinatário, que é Timóteo, falamos sobre sua família, sua criação, suas marcas pessoais, seu relacionamento com o apóstolo Paulo, seu trabalho pastoral e seu compromisso. Agora vamos para o segundo ponto do nosso estudo nessa carta, falando sobre a época em que Paulo escreveu 1 Timóteo. Paulo escreve essa carta no interregno, no intervalo entre a primeira e a sua segunda prisão em Roma. Vocês se lembram que Paulo foi preso pelo menos 3 vezes, né? Ele foi preso em Filipos, ele é preso em Jerusalém e ele é preso em Roma em 2 fases. A primeira fase, por causa da acusação religiosa dos judeus, de que Paulo tinha uma seita, então ele é preso com tornozeleira eletrônica, ele vai prisão domiciliar. Aí ele fica em casa. Ele recebia as pessoas na sua casa, o evangelho continuava sendo propagado. A segunda prisão, que é no interregno entre a primeira e a segunda, que ele escreve 1 Timóteo, a segunda prisão já foi mais complicada. Nero, que era insano, toca fogo em Roma. Ele toca fogo. E nós sabemos que, pela história, que dos 14 bairros de Roma, 10 bairros foram destruídos totalmente pelo fogo. Enquanto Roma pegava fogo, Nero tocava flauta, ó, lá no palácio dele. 10 bairros pegaram fogo completamente destruídos. Os 4 que ficaram dos bairros de Roma eram de judeus ou de cristãos. O que Nero fez? Quem tocou fogo em Roma foram os cristãos. Olha aí, os bairros deles não pegaram fogo. E aí Paulo é acusado, porque Paulo estava pregando o evangelho naquela época, e aí a acusação já não vem mais, não é mais religiosa, agora é um crime mesmo. Então Paulo não vai mais ser preso em casa, ele vai para a masmorra romana, úmida, fria, insalubre, cheia de ratos. Vocês sabiam que a prisão mais detestável, o presídio mais, o pior presídio, um dos piores do mundo, fica em Madagascar, lá na África. É um presídio para 900 pessoas, tem 3.000 pessoas. Sabe o que o governo africano dá para os presidiários? Mandioca, é a única coisa que ele dá.
Mandioca. Lá não tem isso de 6 refeições diárias que tem presidiário brasileiro, não. São 6, né? 6. Lá é mandioca, irmãos. Mandioca. Quer comer, desgraçado? Come mandioca. É só o que o governo dá. Eles dormem no chão. Para você dormir na cama, você tem que alugar a cama de outro preso. $10 por semana. Tem um senhor lá que está preso há 38 anos. Ele nem sabe por que ele está preso. Ele estava na rua, a polícia pegou, levou para o presídio, ele está lá há 38 anos, dizendo, eu estou cansado de comer mandioca. Roma era pior que Madagascar. Pior. O apóstolo Paulo agora está lá, e é de onde ele, nesse interregno, né? Ele está prestes a ir para a masmorra romana, esperar uma... Quem ia para o presídio romano, de duas uma, ou saía com lepra, ou ia para o martírio, para a morte. Não tinha outra. Então, de qualquer forma, era execução. E Paulo, ele sai dali para a morte, né? Ele foi sentenciado à morte. Então, é nesse contexto, irmãos, de terrível aflição, de ser acusado injustamente de um crime que não cometeu, de ser condenado falsamente, que o apóstolo Paulo escreve para animar o seu filho na fé a ser pastor. E você? Você está desanimado com o quê? Com a família que tem, com o casamento que leva. Sabe o que você está precisando? De uma masmorra romana, para você ver o que é. Você que reclama muito. Você tem aqui um homem na antessala da morte, dizendo para Timóteo, anima-te no Senhor. Você acha que isso é pouco? Que não vale a pena esse estudo? Ah, pastor, mas eu estou doente. Paulo vai morrer. Se você soubesse que você vai morrer sexta-feira que vem, que é inevitável a sua morte, você continuaria o mesmo? Sabe, irmãos, nós reclamamos demais da vida que temos, do marido que temos, da mulher que temos, do filho que temos, do trabalho que temos. 14 milhões de desempregados, você reclamando do seu, chegando atrasado, dando o mínimo que pode. Ah, você precisa ser demitido. Você precisa ficar sem trabalho para saber o que é. Vamos parar, gente. Nós estamos diante de um apóstolo velho, idoso, indo para uma masmorra cheia de rato, comer sabe-se lá o quê, e dizendo para o seu filho na fé, anima-te. É de chorar, irmãos, isso aqui, não é para sair daqui do mesmo jeito. E a coisa, nós nem entramos no texto, né? Mais para frente a gente vai ver. 1 e 2 Timóteo não perca não, e nem Tito. Se você perdeu uma sequência aí, tenta acompanhar essa sequência toda, para você ver. Bom, tenho que avançar porque eu só tenho 9 minutos. Os propósitos dessa carta. Paulo tinha alguns propósitos em mente. Ele queria dar, tanto a Timóteo e a Tito, alguns direcionamentos para organizar a vida da igreja, a doutrina também, né? Então, organização e pureza doutrinária era o que Paulo tinha em mente quando ele escreve tanto as cartas a Timóteo quanto Tito. Vamos ver, então, alguns propósitos bem específicos. Primeiro, Paulo quer combater falsos mestres e falsas doutrinas. Esse era um problema recorrente, porque, como eu falei para vocês, o Império Romano era pagão. Existia o panteão greco-romano, né? Como se não bastasse só Roma, ainda tem a Grécia. Ainda tem os gregos. Então, esse panteão aí, eles tinham uma interface muito próxima, era o panteão greco-romano de deuses. Deuses parecidos. Deuses para tudo. Tudo tinha Deus. Tudo tinha um Deus, que exigia um sacrifício. Então, havia uma mistura de doutrina. Observem comigo o que Paulo fala
no verso 3, capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, por quê? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Que doutrina era essa, irmãos? Outra doutrina. Aí há várias evidências, tanto nas cartas de Timóteo quanto de Tito. A gente teria que percorrer um pouco. Não tenho muito tempo, mas vamos fazer uma viagem aqui bem rápida. Observe aí o capítulo 1, verso 7. Esses de outra doutrina, eles se denominavam mestres da lei. Cuidado quando alguém se apresenta como mestre. Eu tenho uma revelação de Deus. Olha, sai fora dessa pessoa. Ela não tem nada de revelação de Deus. Deus não deu essa carta para ninguém. Você quer revelação de Deus? Está aqui, vai ler. Quer ouvir a voz de Deus? Lê em voz alta. Que a Bíblia é Deus pregando. Esse pessoal que vem, Deus me revelou, sai fora disso aí. Isso é falsa doutrina e é engano. Paulo ainda trabalha lá em Tito, mostrando essa falsa doutrina. É importante sempre fazer essa relação entre Timóteo e Tito, porque estão bem próximos, né? Olha lá, Tito 1:10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. O que são pauradores? Oradores. Frívolos. Coachings. Stand-ups. Diferente de hoje? Não, só mudou o nome, a roupa. Né? Hoje é calcinha apertadinha, não sei o que lá e tal. Só mudou isso. São os mesmos, pauradores frívolos e enganadores. Especialmente os da circuncisão. Começa, não pode vestir isso, não pode comer aquilo, não pode. Igual o Davi Miranda, proibia, não pode ver televisão. A Veja foi na casa dele, tinha uma televisão de 60 polegadas na casa dele. Vai nessa onda. Volta lá para 1 Timóteo, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Olha o que eles fazem. Se ocupam com fábulas, genealogias, promovem discussões. Essa galerinha aí, irmãos. E muitos outros textos que Paulo diz que são falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Eles alegam também ter um conhecimento profundo, que é outra. Vamos lá para o capítulo 6 de 1 Timóteo. Que é o tal da revelação, né? Cuidado com isso. Capítulo 6, versículo 10. Versículo 20, não é o 10 não, é o 20. Não, mas não é aqui. Deixa eu ver se há... Primeira Timóteo 6. Uma parte que Paulo fala de conhecimento aqui, eu perdi o versículo. Aqui no 20 ele fala de falatórios inúteis, profanos, contradições, mas eu quero uma parte que o apóstolo Paulo fala, acho que é Tito, deixa eu ver se é Tito aqui. Talvez eu esteja confundindo com Timóteo, capítulo 3, versículo... ele repete, 3:9, evita discussões insanas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, que não têm utilidade, que são fúteis. Evita o homem faccioso,
Também não é aqui, eu acho que eu anotei errado o versículo, mas tem um versículo, irmãos, que o apóstolo Paulo menciona aqui, de conhecimento profundo, que eles alegam ter, esses falsos mestres, alegam ter um conhecimento profundo. Eu vou ficar devendo aqui para eu não passar do horário. Vou ficar devendo esse versículo para vocês. Bom, mas eles alegam isso, né? Um conhecimento meio que esotérico e profundo, que são esses falsos mestres. Deixa eu só ver aqui outro versículo aqui para confirmar, se não. Não, deixa eu ver aqui. Olha só, o capítulo 6, versículo 4, que interessante que Paulo fala. Ele diz que o que eles ensinam é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Olha a relação aí, até com a atuação de Satanás. Não é o 21 não, Isabel. É um que ele fala de conhecimento, eu anotei errado aqui. Mas tudo bem, depois a gente vê isso. Bom, a questão sobre comida, que também eles alegam, né? Olha aí, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, lá de 1 Timóteo, eles fazem pesadas regras a respeito de comida, de sexo, chegando a proibir o casamento. Proibindo o casamento, né? Então, tudo isso são esses falsos mestres e essa falsa doutrina. Aí Paulo também, além de combater os falsos mestres e as falsas doutrinas, ele faz recomendações práticas a Timóteo sobre a vida da igreja. E elas são, basicamente, sobre a eleição de oficiais. No capítulo 3 de 1 Timóteo, você vai encontrar isso. As qualificações para alguém ser presbítero, diácono e pastor na igreja. Então, Paulo escreve com esse objetivo também de dar orientações práticas a Timóteo para que ele cuide da igreja, né, e faça a eleição dos oficiais da igreja. Ou seja, era bem rígido para alguém ser oficial na igreja do primeiro século, como tem que ser hoje, não é? Bem rígido. Alguém está no pastorado, no presbiterato ou no diaconato. E por último, Paulo dá algumas ênfases teológicas na carta. Eu não vou poder tratar de cada uma dessas ênfases, porque o nosso tempo já passou, mas ele fala da criação, da doutrina da criação, tanto nas duas cartas de Timóteo quanto de Tito, porque esses falsos mestres, eles não acreditavam na criação. Paulo fala do pecado, Paulo fala da redenção, da mediação de Cristo, da santificação e também da glorificação. São ensinos teológicos que estão presentes tanto na primeira e segunda carta quanto Tito. E nós iremos estudar, obviamente, essas doutrinas a partir de domingo que vem, quando nós entrarmos no texto bíblico. O meu objetivo hoje, irmãos, foi somente fazer o panorama com vocês. E nós vimos que Paulo é o autor da carta de 1 Timóteo, o destinatário é Timóteo, e essa é a diferença das cartas pastorais das demais cartas. As 3 cartas pastorais, elas são dirigidas a um indivíduo, Timóteo e Tito. Elas não são dirigidas à igreja, porque Paulo está treinando esses homens para o trabalho pastoral. E Timóteo é o destinatário. Vimos a origem da sua família, eles são de Listra, o pai é grego, a mãe e a avó são cristãs. Vimos a criação de Timóteo, a influência da sua mãe e da sua avó ao ensinar a Timóteo a palavra do Senhor. Vimos as marcas pessoais de Timóteo, ele tinha 3, ele era jovem, tímido e era doente. Nós vimos também, meus irmãos, o seu trabalho pastoral na igreja de Éfeso, um desafio muito grande, dada a sua inexperiência e juventude, uma igreja grande, influente na região. Vimos o seu relacionamento com o apóstolo Paulo, de pai para filho,
e vimos o seu compromisso, que ele buscava os interesses de Cristo e não o seu próprio interesse. Vimos a época, Paulo escreve essa carta no interregno da primeira e segunda prisão em Roma. Ele escreve numa situação extremamente adversa e aflitiva, e ele, mesmo assim, consola Timóteo e o anima ao trabalho. Vimos os dois propósitos básicos da carta: combater falsos mestres e falsas doutrinas, e também dar recomendações práticas para a vida da igreja, principalmente no que concerne à eleição de oficiais. E por último, vimos as ênfases teológicas: doutrina da criação, a mediação de Cristo, a redenção, a santificação e a glorificação, doutrinas essas que nós iremos estudar ao longo das cartas de Paulo a Timóteo e Tito também. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós tratamos? Nenhuma? Vocês são muito gentis, né, muito bonzinhos e me poupam de trabalho, né? Você tem dúvida, Cláudia? Pode falar. Você que é professora, gosta de inquirir, não é? Vamos ficar de pé, orar. Hoje à noite, o culto normal, e o sermão será sobre os remédios para a ansiedade. Essa época de isolamento, de quarentena, é uma época muito fértil para a ansiedade. Quais são os remédios que a Bíblia nos apresenta para a ansiedade? Então, nós vamos falar sobre isso à noite, se Deus quiser. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, nos instrui e nos alimenta. E hoje nós ficamos fascinados com o relacionamento de Paulo e Timóteo, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento em que vemos Paulo afirmar do seu amor por Timóteo ser algo de alma, algo tão intrínseco, algo tão forte, que o Senhor nos ensine a amar assim, que o Senhor nos ensine a investir na vida de outras pessoas, que o Senhor nos ensine a sermos colaboradores, que o Senhor nos ensine, irmãos, a sermos irmãos que ajudam, irmãos que acompanham, irmãos que animam uns aos outros. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de Paulo e de Timóteo, pelo ensino, o legado que ficou nessas duas cartas e também na carta de Tito. Anima-nos também, Senhor, a congregarmos e a estudarmos a Tua palavra. Anima os pais a serem instrutores na fé dos seus filhos, a ensinarem a fé aos seus filhos as sagradas letras, como Lloyd e Eunice ensinaram a Timóteo. Nós te louvamos por isso e rogamos a Tua bênção no decorrer deste dia, a proteção do Senhor. Te rogamos, ó Deus, o término desta pandemia. O Senhor pode, se o Senhor quiser, exterminar esse vírus da face da terra. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso bom Deus, o amor de Cristo, a paz e o consolo do Espírito repousem em vós, hoje e para sempre. Amém e amém. Boa tarde, Deus abençoe você até a noite, se Deus quiser.